Meu povo querido, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Tem sido um tempo bom, eu creio que para você, para mim, tem sido um tempo recompensador. Essa leitura cuidadosa que a gente está fazendo do texto. E o meu objetivo, a nossa expectativa é que o Evangelho seja conhecido, que o Evangelho seja lido, que as escrituras de alguma forma vão ganhando sentido e ganhando conteúdo na nossa caminhada. A gente vive num país cristianizado. O Ocidente, nosso mundo ocidental, nós poderemos dizer que a fé cristã, o cristianismo moldou muito do mundo que a gente vive. E nós vivemos num país cristianizado. Um país cristianizado não significa um país que conhece o Evangelho. Não significa um país que conhece o conteúdo da proclamação de Jesus. E nem mesmo o próprio Cristo. A gente tem um calendário cristianizado, a gente tem as datas, a gente tem os monumentos, a gente tem os festejos. Então a gente tem toda uma cultura. Mas lembra lá no Antigo Testamento como que a cultura judaica, toda envolvida na palavra de Deus e tendo Deus como centro, se perde de Deus, perde Deus de vista, perde a palavra de Deus de vista. Como é que aquela cultura tão envolvida com a palavra pode perder Deus de vista? Esse é o risco que toda cultura sofre, que todo povo sofre, e nós também sofremos. A melhor maneira da gente remediar isso é conhecendo o texto, voltando para o texto, indo na direção do texto. Então a minha palavra é: compartilhe esses estudos, com qualquer pessoa que se interesse, que queira ler, de qualquer idade, que se interesse por essas questões que estão sendo colocadas. E a gente vai conversar de muitas coisas ainda. A gente está no primeiro capítulo ainda. Espero no próximo estudo conseguir chegar até o segundo capítulo. Então vamos continuar e vamos caminhar aqui, tá bom? Na semana passada a gente falou sobre o Evangelho, e essa semana a gente continua falando sobre o Evangelho na perspectiva do Reino de Deus. Então seja muito bem-vindo, vamos caminhar nesse sentido. Nós estamos na nossa 10ª aula, no nosso 10º encontro. Eita fé, já conversamos um monte de coisa. O Reino de Deus e o nosso chamado. Deixa, antes de mais nada, ler o texto. A gente está lendo ainda no primeiro capítulo de Marcos. Nós vamos ler do verso 14, mais uma vez, até o verso 20. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo está cumprido. Jesus, ele traz a perspectiva do cumprimento das profecias, do tempo propício da ação de Deus na história. Verso 16. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. No último encontro que nós tivemos, eu iniciei o encontro apresentando uma perspectiva sobre a pregação de Jesus, sobre a chegada de Jesus, sobre o início do ministério de Jesus. Então apresentei esse slide aqui, que diz que a pregação de Jesus, ela difere da de João, pelo menos em 2 aspectos. O primeiro deles é que Jesus, ele, em lugar de falar sobre a iminência do julgamento, ele fala do abundante oferecimento da salvação. E a gente conversou sobre isso no nosso último encontro. Essa abundante salvação que nos foi oferecida pelo trabalho, pelo mérito, pelo esforço, pelo amor, pelo cuidado de Deus por nós, de Cristo por nós, e a gente recebe pela graça dele. E em segundo lugar,
Jesus anunciava o reino como uma realidade prestes a acontecer. O reino de Deus está próximo, mas também como uma realidade presente, manifestada nele mesmo, na sua pessoa, nos seus atos, nas suas ações. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino de Deus, para a gente voltar depois para os desenhos do texto. E não dá para nesse encontro a gente esgotar esse tema. É um tema muito caro para a teologia, é um tema muito caro para a caminhada da igreja, mas a gente vai falar algumas questões que o texto também nos remete sobre o reino, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Então, deixa eu ler um slide que eu já coloquei aqui. Em um outro momento, para que a gente pudesse entender. O reino de Deus era o sonho de qualquer judeu da época de Jesus. O desejo de ver este reino estava presente dentro de cada judeu, desde o mais jovem até o mais velho. O reino era o assunto preferido nas conversas pelas esquinas, nas casas, nos comércios. Eles já haviam sofrido muito sob o cativeiro de povos estrangeiros. Naqueles dias estavam sob o cativeiro dos romanos. Mas antes estiveram sobre os gregos, antes sobre os persas, antes sobre os babilônicos, antes sobre os assírios, antes sobre os egípcios. De cativeiro em cativeiro, a angústia pelo reino de Deus só fazia crescer. Seria um momento em que Deus interviria na história para libertá-los da opressão de seus adversários. Esta intervenção seria tão profunda e miraculosa que simplesmente dividiria suas vidas em antes e depois da chegada do reino. Essa era a expectativa. E por isso a expectativa cresceu em torno de um Messias guerreiro, que chegasse com poder e autoridade e destruísse todos os seus inimigos. Jesus é o rei que entra na história, que participa da história, mas o reino dele é de uma outra ordem. E aí isso cria uma grande confusão e grande dificuldade de entendimento. Jesus e o reino e a sua pessoa e obra. Então, um fragmento aqui para a gente. Para compreender o significado que Jesus atribuía à própria vida, às suas atividades e opções, ao seu comportamento e até à própria morte, é indispensável atentar para a revelação viva e existente entre Jesus e o reino. De fato, o reino constituía o centro de toda a vida de Jesus. E convém notar que Jesus não se limita a afirmar a existência do reino. O que ele anuncia é a grande novidade da chegada desse reino. Ele vem já, ele vem agora e ele veio nele. E aí, a gente precisa, para falar de reino de Deus, também tentar considerar algumas questões. Então, uma delas é o que não é reino de Deus? Porque, para que a gente entenda o que é reino de Deus, a gente precisa entender o que não é reino de Deus. Então, primeira coisa, reino de Deus não é o céu. A gente, em algum outro momento, pode conversar sobre essa questão do céu. Mas o reino de Deus não é o céu. A expressão é reino dos céus e não reino nos céus. É claro que Deus tem um reino nos céus, mas a expressão do Novo Testamento fala de reino dos céus. É o reino que vem sobre nós. Então, no primeiro momento, não há uma preocupação de uma localização geográfica, de um lugar, de um espaço físico para onde as pessoas devem ir, naquele espaço físico é onde Deus reina. Não, a compreensão é que o Deus do reino, o Deus que é Senhor de todas as coisas, ele é o soberano sobre todas as coisas. E o reino fala do reinado de Deus, fala do governo de Deus, do direito de Deus de governar, de cuidar, de sustentar todas as coisas. O reino tem a ver com essa ideia da soberania, da presença, do governo de Deus sobre toda a realidade, sobre tudo que existe, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, em toda a história humana. Então, a primeira coisa que eu posso te assegurar é que o reino não é um lugar. A segunda coisa é que o reino também não é a igreja. O reino também não é a igreja. A igreja não é o reino. A igreja está contida no reino, e mesmo assim, não a igreja que nós vemos, não a instituição que nós vemos, senão a gente diria que todo mundo da igreja está dentro do reino, e isso não é verdade.
isso não é verdade. Não tem como a gente precisar quem participe e quem não participa do reino, porque os olhos humanos não são capazes de dizer quem entrou e quem não entrou e quem participa desse reino, mas o reino de Deus não é a igreja. Essa confusão já aconteceu na história da igreja, esse tipo de compreensão, inclusive. Por isso, um autor chamado Mortimer Arias, ele fala sobre determinadas reduções, sobre a compreensão de reino de Deus que aconteceram na história da igreja. E essas reduções, elas foram colocando determinados aspectos do reino em detrimento de outros. E aí, cada aspecto diminuía aquilo que uma outra redução que aconteceu ao longo da história foi exatamente aquilo que a gente acabou falando, a redução da Igreja Católica Romana, em que se identificou como reino. Então a igreja dizia de si mesmo que ela e o reino eram identificadas, de tal maneira que não tinha como ter Deus como pai quem não tinha a igreja como mãe. Essa é uma das palavras que vão surgir num dos concílios depois da reforma protestante da igreja, entendendo que se você estivesse fora da igreja católica especificamente, você está fora do reino, você não tinha como estar dentro da fé cristã. E essa é uma redução, porque viu o reino como sendo igual à igreja, e o reino não é igual à igreja, o reino é muito maior. A igreja participa do reino, a igreja está dentro do reino, mas o reino é muito maior do que ela. Uma outra redução é a redução da compreensão de que o reino de Deus só diz respeito àquilo que vai acontecer no futuro, aos grandes eventos e aos grandes fatos que acontecerão no fim da história. Então é uma redução que ele chama de uma redução apocalíptica, que o reino só entra na história como aquele período de reinado em que Cristo fisicamente e corporeamente reinará na terra no final dos tempos. Essa é uma determinada leitura. Aqui na igreja a gente já estudou Apocalipse em determinado momento.
Vai chegar uma outra oportunidade para que a gente leia o Apocalipse de novo. O Apocalipse é um texto muito difícil, né, de se interpretar, de se compreender, mas sem dizer muita coisa sobre isso, isso também é uma redução. O reino de Deus não é somente aquilo que virá, aquilo que acontecerá no fim da história. Isso também reduz a compreensão de reino. Uma outra redução é a redução evangélica, a redução quase que protestante, assim, a redução evangélica, que vai entender o reino de Deus se manifestando somente na experiência espiritual do novo nascimento. Então, se alguém nasceu de novo, ele entra no reino e o reino só diz respeito à vida dele. É quase que uma atuação e uma presença de foro íntimo. Então, isso também é uma redução do reino. O reino, ele não toca somente a questão espiritual, não toca somente a vida íntima, ele vai para além disso. Olha como é que é difícil discernir e como muitos equívocos ao longo da história foram acontecendo em relação ao reino de Deus. Uma redução que eu não vou explicar muito o nome, mas eu trouxe aqui a palavra, é uma redução liberal, e é um liberalismo teológico, não é liberalismo econômico, tá? É um liberalismo teológico. Liberalismo teológico, ele vai conceber, ele vai esvaziar do texto bíblico a compreensão da sobrenaturalidade. Ele vai entender que o texto bíblico é somente um texto social, é somente um texto ético, é somente um texto para organizar a vida ética, a vida social do ser humano. Então eles vão também entender o reino de uma determinada perspectiva. E a perspectiva que eles entendem é que o reino é uma nova ordem social que vai resultar pelo esforço humano e que vai resultar na melhora da vida humana. Então, à medida que a vida humana vai se adentrando na dimensão do reino, ela vai melhorando, ela vai se organizando e ela vai se desenvolvendo nessa direção. É uma redução também. É uma redução bastante perigosa daquilo que é o reino. E a última redução que ele colocou aqui, a redução carismática. Entendendo que o reino de Deus só está presente, só se manifesta, só pode ser visto e só acontece nos sinais, nos poderes, na demonstração de poder e de sinal. E isso também é uma redução. O reino vai além disso. O reino é para além disso. Então, o Maltman ele vai dizer o seguinte: todas essas concepções abraçaram um aspecto do reino em detrimento dos demais. E isto tem contribuído para eclipsar o entendimento da realidade do reino, que é presente e futura. A realidade do reino é ao mesmo tempo, o reino de Deus é ao mesmo tempo presente, já existe, já está no meio de nós. É Cristo quem o traz. E futura, ele é presente, mas ele não está totalmente. Ele é presente, mas ele não derramou toda a sua graça e toda a sua glória. Então ele é presente, mas aguardamos ainda a sua consumação. Então ele também é futuro. Ele é histórico, faz parte dessa construção histórica onde a gente está, faz parte da vida humana, mas ele também é eterno, ele transcende o tempo. Ele é pessoal, ele é íntimo, ele fala da minha conversão pessoal, mas ele também toca a sociedade, ele também é social, ele também se derrama por aquilo que a gente vai construindo na vida social. Então o reino é maravilhoso. O reinado de Deus vai colocar a gente diante de todas essas realidades ao mesmo tempo. Por isso, esse tema do reino é tão precioso na compreensão dos evangelhos e na pregação de Jesus. Muitos autores, um autor chamado Richard Foster, ele vai dizer isso, e outros autores vão dizer que a mensagem que Jesus mais pregou e o que mais Jesus falou foi sobre o reino de Deus. O reino de Deus foi a mensagem central do ministério de Jesus. Foi a pregação de Jesus, foi a pregação do reino de Deus. Os ensinos de Jesus eram sobre o reino, como era o reino,
A gente pode olhar as parábolas, por exemplo, e como entrar no reino, como participar do reino de Deus. As obras de Jesus, elas testificam da presença do reino. Os milagres que Jesus faz, eles não são demonstrações gratuitas de poder. Eles não são demonstrações gratuitas de força, eles não são um espetáculo para a gente, para os povos. Os milagres de Jesus, eles são autenticações, selos autenticadores de que o reino de Deus está entre nós. Por isso que quando os discípulos de João perguntam, e quando João, na verdade, pergunta se Jesus era o Messias, era aquele que era aguardado, ou eles deveriam esperar outro, Jesus fala para os discípulos de João olharem para os sinais. E os sinais eram a cura dos cegos, era a libertação dos cativos, tudo aquilo que Isaías dizia, tudo aquilo que a gente leu em Isaías, tudo aquilo que a gente leu em Lucas, no texto da semana passada. Esses sinais acompanham o ministério de Jesus, e esses sinais mostram que o reino de Deus é a restauração. É a restauração total e completa de Deus sobre a vida humana e sobre todas as coisas. Quando Deus cura uma pessoa que está acamada ou que está morta, inclusive, e Jesus vai e ressuscita essa pessoa, ele está dizendo que aquela pessoa que está ali debilitada pela dor, pela vida, que no reino de Deus todas as pessoas foram criadas para serem plenas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Por isso, as obras e os milagres de Jesus não se explicam sem a compreensão do reinado de Deus, sem a compreensão daquilo que é o reino de Deus. E todo o ministério de Jesus, ele também está fundamentado numa esperança, numa expectativa maravilhosa de que o reino de Deus venha até nós, de que o reino de Deus seja cumprido. A oração do Pai Nosso traz essa expectativa. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o reinado de Deus. É o tempo de Deus no nosso meio. Por isso a gente pode dizer com esse autor aqui, o Led, ele diz: Jesus ensinou que o reino já chegara ao mundo em sua pessoa e obra. Os sinais que o acompanhavam eram sinais autenticadores da presença do reino aos homens. A pregação do evangelho aos fracos, pobres e sofredores, a expulsão de demônios, a realização de milagres e maravilhas, o sofrimento na cruz, estão a serviço do propósito maior, que é de manifestar concretamente a antecipação do reino, confirmando seu anúncio e sua presença. O reino de Deus está entre nós. E porque o reino de Deus está entre nós, a vida humana é abalada e a realidade de todas as coisas sofre sensivelmente um abalo muito poderoso da presença desse reino. Porque o reino de Deus propõe que o Deus, Criador de todas as coisas, ele não está distante de nós, impassível a tudo que está acontecendo, mas ele quer participar da vida, participar da história e construir a vida conosco. Quer nos trazer debaixo do cuidado, do amor e da sua soberania e nos conduzir segundo a sua vontade, porque ele é a vida. E se ele é a vida, fora dele não há vida. Então, o reinado de Deus é esse lugar de soberania e de governo de Deus. E é um tema vasto, porque por causa daquelas reduções que a gente falou, quando se discute o reino de Deus, a gente não sabe exatamente sobre quais aspectos ele toca na vida humana, até onde ele chega e até onde não chega. Será que ele não chega? Será que ele não toca algum aspecto? Será que alguma área não pertence ao reino? Será que todas as áreas pertencem ao reino? A gente fica mais ou menos nessa dificuldade de compreender como que o reino se torna bastante abrangente. O reino de Deus é a extensão do ser de Deus e sua presença a nós. No anúncio de Cristo, vemos a proclamação da inauguração do reino. Lá em Apocalipse, vemos a consumação do reino, e o reino é a presença de Deus aos seres humanos. Claro,
Porque se a gente fosse falar de reinado de Deus, muito mais do que um local aonde nós estivéssemos, era estarmos na presença do Rei. Porque nele sim nós temos a plena soberania, a sua glória, o seu pleno governo. Por isso que o reino de Deus vem em Jesus, mas a gente ainda aguarda que esse reino seja consumado. Porque nós ainda vivemos entre os tempos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E entre os tempos, ainda que o reino tenha vindo, a realidade humana ainda não mudou sensivelmente. Nós ainda sofremos todas as dores, sofremos guerras, sofremos o choro, sofremos as lágrimas, sofremos as perguntas sem resposta, sofremos a morte, sofremos uma série de circunstâncias que é próprio da vida. E a expectativa nossa é que esse reino, em um determinado momento, ele se derrame completamente, porque na presença perfeita de Deus é tempo perfeito. É tempo de amor perfeito, é tempo de vida perfeita. A vinda do reino, então, não fala de um lugar para onde vamos, onde estamos indo, mas do reinado de Deus sobre todos. Salmo 103:19 vai dizer: Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino sobre todos. E por isso existe um termo na teologia que fala que sobre o reino de Deus, eles usam essa expressão, o já e o ainda não. Existe uma dimensão do reino que já opera em nós, agora. E essa dimensão é sinalizada e trazida pelo próprio Cristo. E existe uma expectativa do reino que aponta para o ainda não. Porque nós vivemos ainda a realidade dos tempos e aguardamos essa consumação do reino. Por isso, os teólogos vão falar sobre esses termos, o já e o ainda não. O reino já veio, mas ainda não. Já está entre nós, mas ainda não totalmente. E é dentro dessa atmosfera maravilhosa que Cristo vai desenvolvendo a sua mensagem, pregando o Evangelho, anunciando o reino, mas sabendo que a realidade humana ainda não estava em plena posse desse lugar e que a presença e que a vontade de Deus ainda não era plena e perfeita na nossa realidade. Eu lembro de uma experiência que eu passei, indo num sepultamento de um jovem, com 18 anos, eu já contei essa história algumas vezes aqui na igreja, 18 anos, 18 para 19 anos, um menino numa dessas festas, numa das nossas comunidades aqui, parece que em Niterói, alguma coisa assim, ele teve uma briga, se desentendeu lá com um traficante e tal, e deram um tiro na cabeça dele. Eu estive no sepultamento desse jovem, a pedido de alguém aqui da igreja, parente de alguém, no cemitério do Maruí. Quando cheguei lá, o pessoal estava muito comovido, todo mundo em volta. Eu fiquei muito tocado, porque ele tinha a idade de ser meu filho, assim. Então é muito difícil estar nesses lugares. E eles tinham acabado, quando me passaram a palavra, eles tinham acabado de orar em uníssono o Pai Nosso. E eu vi naquela oportunidade uma maneira de tentar dizer para eles um pouco de como Deus era e o que significava aquela oração. Então, quando eu peguei a palavra, eu conversei com eles e comecei a dizer exatamente isso. Falei o seguinte: não era para ser dessa maneira, não era para ser assim, não era para ser desse jeito. Essa situação, ela não corresponde à vontade de Deus, ela não corresponde ao prazer de Deus, ela não corresponde à alegria de Deus. Essa situação é completamente diferente daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus quer, daquilo que Ele precisa e quer promover. Essa situação é uma situação que não era para ser assim. E eu vou dizer isso e faço eles relembrarem daquilo que eles oraram.
Foi assim. E foi isso que nós oramos. Nós dissemos na nossa oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O que nós acabamos de dizer nessa oração é que o reino de Deus, que é perfeito pela vontade dele e que acontece dentro desse ambiente que nós estamos chamando de céu, não acontece de maneira plena e perfeita na terra. Nós precisamos dele, nós precisamos que ele venha até nós, porque nós não conseguimos ir lá e nós não conseguimos produzir um estado de coisas que possa atrair o reino. É ele que vem até nós, é ele que se dirige na nossa direção. E é isso que a oração está pedindo, é o anelo de Jesus, é a oração de Jesus, é a oração dos discípulos. Venha o teu reino sobre nós. Existe um projeto de Deus maravilhoso e a Bíblia vai dando conta exatamente desse projeto, que é um projeto de redenção de todas as coisas. E a gente falou de cristianização, né? E nós estamos num país cristianizado, aqui no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, ele é um dos maiores símbolos, assim, não somente do país, mas do mundo. E é um símbolo muito importante para o cristianismo. A gente perde o conteúdo dele. Ele acaba se tornando somente um monumento de visitação, de férias e turismo, mas não com o impacto das suas verdades. Porque o projeto de Deus, porque o plano de Deus, a vontade de Deus é a redenção, é o resgate, é a libertação de todas as coisas que foram perdidas. Então você tem, por exemplo, no texto bíblico, Gênesis falando sobre a criação de todas as coisas em um determinado momento. Aí o texto vai afunilar um pouquinho e ele fala sobre a criação do ser humano e depois a queda e as consequências dessa queda. E aí ele afunila mais um pouco, falando das primeiras civilizações e dos juízos. A gente ainda está em Gênesis aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11. As primeiras civilizações e as consequências do pecado no meio daquelas civilizações. O que a gente via? Assassinatos, mortes, a gente via famílias sendo destruídas, a gente via muita dor e muita destruição, as consequências diretas do pecado, a morte acompanhando cada um desses. Aí o texto, ele chega no capítulo 11, fala da Torre de Babel e depois ele faz uma espécie de novo começo. O texto de Gênesis apresenta um novo começo. Ele mostra esse novo começo a partir do chamado de Abraão. E no chamado de Abraão, em Gênesis 12, a promessa é que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, todos seriam alcançados, irrestritamente. É o reino, é o reinado, sendo derramado sobre toda a carne, sobre toda a existência. Então, a partir do chamado de Abraão, a Bíblia começa a falar de um projeto de resgate, que vai culminar na construção de uma nação que chega na presença de Cristo, cumprindo a palavra daquela nação. Ele é o cumprimento da promessa, o tempo está cumprido, que chega na caminhada da igreja e no resgate de todas as coisas. Então a criação de todas as coisas, saímos da criação de todas as coisas, mas estamos indo na direção do resgate de todas as coisas. E o reinado de Deus acontece exatamente dentro dessas circunstâncias. Então a grande pergunta que nós nos fazemos, e a gente falou rapidamente sobre o reino, e aí ao longo do texto bíblico que a gente está lendo, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre os significados e o que é e o que deixa de ser o reino de Deus, a partir da caminhada de Jesus em Marcos. A grande questão que esses textos que nós lemos nos colocam é quais são os critérios para a entrada no reino. Quem poderia ou deveria entrar no reino? E aí o texto bíblico que nós lemos vai dizer: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E arrependimento aí no texto não é você estar com sentimento de dor e de pesar
somente. Arrependimento é dar meia volta. A ideia é exatamente essa, de dar meia volta. Tem uma palavra grega que fala de arrepender-se, metanoia, que é uma espécie de expandir, ir para além daquilo que se pensa, que a gente coloca como uma espécie de mudança de mente, mas essa mudança de mente não é só uma mudança de forma de pensar, é uma mudança de direção. Arrependimento fala que você está indo numa direção e você muda completamente a sua direção. Então, quando ele fala de arrependam-se, não é somente me sentir doloroso por algo que eu fiz ou deixei de fazer, por alguma circunstância, me sentir pesaroso nesse sentido, é tomar a decisão de mudar o passo, de mudar o rumo, de ir para uma outra direção. E é essa direção que Jesus está colocando. E é exatamente isso que Jesus apresenta para os discípulos quando ele chega. Então, o chamado de Jesus para os discípulos, ele implica também essas questões em relação à caminhada no reino. E no verso 16 a 20 a gente vê isso. Porque Jesus os chama como quem tem autoridade, ele é o rei do reino. Naquela sociedade, como diz o Keller, Timothy Keller, em geral, não são os rabis, não, os mestres não saem escolhendo seus discípulos, são os discípulos que procuram esses tais, mas Jesus, como aquele quem tem autoridade, vai lá e escolhe aqueles que precisavam participar daquele momento do seu ministério. Jesus os chama. E Marcos, ele usa palavras assim, expressões com muita velocidade, né? Então diz que os discípulos imediatamente deixaram de fazer o que estavam fazendo e vão caminhando com Jesus. É um chamado urgente. É um chamado urgente que precisa de uma resposta, precisa de uma decisão. E isso que é bonito. Ele é o rei. Então ele tem poder para impor, inclusive. Ele tem poder para passar por cima de quem não se submete, mas ele não faz isso. Ele se coloca, ele convida e ele aguarda uma resposta. Isso já fala muito do nosso Deus, já fala muito de quem Jesus é, desse tipo de suavidade, desse tipo de postura de Deus na história. O ser, e o único ser que teria todo o poder de constranger a sua vontade, qualquer vontade. Esse era o nosso desejo. O nosso desejo era ter poder para constranger as vontades à nossa vontade. Todo mundo fizesse o que a gente quer. Esse era o nosso desejo. Mas o único ser que tem esse poder, ele não usa, ele não utiliza, porque ele não quer ninguém obrigado. Porque o chamado dele é um chamado de amor. E a gente vai falar em outros encontros sobre esse chamado de amor. O quanto que o chamado de amor, ele pode parecer aos nossos olhos um chamado mais frágil, um chamado menos vigoroso do que o chamado de poder, né, de força. Parece que você consegue impor mais pela força. Se você pega uma arma e bota na cabeça de alguém, ou se você diz que tem dinheiro e vai bancar uma situação, parece que você vai de fato fazer aquilo que você quer fazer, porque esse tipo de apelo é muito mais poderoso, é muito mais forte, muito mais vigoroso. Mas o texto bíblico vai dizendo que não existe absolutamente no mundo nenhuma força mais vigorosa e poderosa do que o amor. O amor arrasta, mas ele não arrasta externamente, só a casca, só a superfície. Ele nos arrasta por inteiro. E é isso que Jesus vai fazer com seus discípulos. Os chama, os convida para entrar no reino, eles se submetem a esse convite e Jesus os chama para serem servos do reino, súditos do reino, trabalhadores do reino, pregadores do reino. Por quê? No reino de Deus ninguém vem só para receber. Isso que é bonito. Quando a gente entra nessa realidade, a gente olha para aquilo que Cristo foi. E se ele foi servidor, se ele foi servo, é isso que também somos chamados a ser. Então, o chamado exige uma decisão dos discípulos, e essa decisão se dá de uma maneira imediata.
O chamado exige a submissão dos discípulos à autoridade do Cristo. E é isso que Jesus vai mostrar para eles. A sua autoridade, e eles se submetem a essa autoridade. Por isso que para entrar no reino, não tem como entrar no reino sem que Jesus seja também o meu Senhor. Ele não pode ser o meu Salvador somente, sem que Ele seja o meu Senhor. O chamado, ele me traz para a prontidão ao serviço. O que Cristo quer comigo? O que Deus quer comigo? O que Cristo quer contigo? Ele quer o teu serviço. Não o teu serviço preocupado no sentido de achar que você vai fazer alguma coisa, vai oferecer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa em troca para você. Não o teu serviço interessado em alguma outra coisa, alguma contrapartida que você pode receber. Não o teu serviço desinteressado, mas Ele quer que a tua vida toda seja serviço. E é muito interessante como a gente percebe que uma das maiores expressões de amor e de amor verdadeiro é o serviço. Uma pessoa que ama a outra, ela serve a outra. Uma mãe que ama um filho, ela vive quase que em função desses filhos e ela os serve diuturnamente. Um filho que ama a mãe, ele a servirá. E a gente tem muito medo dessas palavras, né? Serviço, servidão, submissão, porque essas palavras foram palavras que foram se perdendo com o tempo. A maneira como nós fomos lidando com essas realidades e o nosso desejo de usar o nosso poder contra o outro fez com que serviço se transformasse em escravidão, fez com que submissão não se transformasse em eu me colocar no espaço de cuidar de alguém, mas submissão se transformou numa espécie de alguém que manda em mim, que é alguém que pisa em mim, alguém que põe o pé na minha cabeça. É sempre na luta, é sempre na disputa, igual o Gênesis vai falar lá dos irmãos, é sempre na rixa, é sempre no domínio, um tentando dominar o outro, um tentando vencer o outro. Esse não é o reino. Não é assim na Trindade, nós conversamos sobre isso. Não é assim entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim dentro do ambiente da fé em Cristo. Por isso, qualquer ação da igreja que olhe para o outro e que queira, pela força, submetê-lo, aquilo que ela acredita não tem a ver com a fé cristã e com aquilo que Cristo foi. O grande desafio que nós temos hoje é compreender e viver a fé cristã na direção daquilo que Cristo foi, e não na direção daquilo que a gente acha que deve ser ou daquilo que a igreja foi ao longo da sua história. E por isso compreender o reino e compreender todas essas etapas da caminhada de Cristo precisa nos ajudar a pensar a vida, como viver, como que a gente se relaciona com os outros, como é que a gente se relaciona com o nosso dinheiro, como é que a gente se relaciona com a política, com quem discorda, com quem concorda, como é que a gente se relaciona com as propostas econômicas, como é que a gente se relaciona com absolutamente tudo, porque a gente não é uma pessoa cristã para uma coisa e uma pessoa com uma outra cabeça para outra. E em determinados momentos parece sim uma espécie de prejuízo ser cristão. Nessas condições sim. Em outras condições, em outras esferas, em outras compreensões, não. É até uma espécie de vantagem. Você diz que é cristão até porque você angaria uma certa simpatia. Você não vê a política como é que lida com isso de uma maneira tão esperta. Isso aconteceu na Igreja Católica, inclusive, a gente já falou um pouco e vai falar um pouco depois. E isso não é uma crítica à Igreja Católica, porque eu tenho um carinho muito grande, e eu sei que
a igreja ela vai sendo transformada ao longo do tempo porque ela é feita de pessoas, e as pessoas se transformam, e a igreja protestante também cometeu falhas e dificuldades enormes, e as pessoas têm a possibilidade de mudar, de crescer. Tanto que a igreja católica, que anunciou lá depois da reforma que ela era o reino e que sem entrar por ela ninguém poderia ser salvo, essa mesma igreja, aqui no século XX, 1965, o Concílio Vaticano II, ela vai afirmar, ela vai reconhecer que aquela afirmação não foi uma afirmação muito bem feita, que ela reconheceu ali que existem outras igrejas e que o reino é muito maior. Olha que coisa bonita. Isso é bonito. Porque é bonito mostrar e ver que nós vamos sendo transformados e mudamos. E precisamos mudar. À medida que a palavra vai incidindo em nós a verdadeira presença e vontade de Deus na nossa caminhada e na nossa história. Por isso, aceite o chamado do reino de Deus para a sua vida. Você precisa entrar no reino. Você precisa participar dos benefícios e da vida desse reino, e você precisa se dispor a servir esse reino, e é sobre isso que a gente vai conversar no restante das nossas leituras aqui. Tá bom? Deus abençoe, Deus guarde, vamos orar. Pai bendito, mais uma vez, obrigado por esse tempo que a gente tem de meditar na Tua Palavra, tantas questões tão profundas que surgem. Vivemos diante de um mundo tão conturbado, tão perdido, tão destituído, Pai, de graça. E por isso nós oramos hoje ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós choramos no nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor.